Fala galera! Existem várias situações problema que são resolvidas através de equações de primeiro grau com uma incógnita. Veremos alguns desses exemplos logo após a vinheta. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lee aqui e na aula de hoje nós vamos falar sobre resolução de problemas com equações de primeiro grau com uma incógnita. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações. Se gostar do vídeo, dá aquele like para dar uma força ao canal. Se não gostar, dá um dislike sem problema nenhum. E qualquer dúvida, escreva logo nos comentários aí abaixo. Se eu souber, responderei o mais rapidamente possível, certo? Bom, pessoal, para resolver qualquer problema, é interessante a gente seguir alguns passos bem simples, né? Ler atentamente o problema, né? Se necessário, ler mais de uma vez, identificar os dados do problema, representar o problema com uma equação, resolver a equação, obviamente, e por último, verificar se a solução dessa equação responde ou não o problema proposto. Beleza, pessoal? Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. O dobro de um número somado com 5 é igual a 91. Qual é esse número? Então, perceba que a questão ela se refere a um determinado número e esse número eu vou representar pela incógnita, que pode ser qualquer letra do alfabeto, mas normalmente a gente representa por x. Aí vamos ver quais são os outros dados do problema. Então veja aqui, o dobro de um número somado com 5 é igual a 91. Então se eu pegar esse número aqui e dobrar, se o número eu chamo de x, o dobro eu chamo de 2x ou 2 vezes x. Se somado com 5, ou seja, acrescentado 5 unidades, nós temos o resultado igual a 91. Então veja que aqui eu tenho uma equação do primeiro grau, onde para resolver eu tenho que isolar o x no primeiro membro. Então para isso eu passo o 5 para o segundo membro, e aqui a gente tem 2x é igual a 91 menos 5, onde 2x vai ser igual a 91 menos 5, nós temos 86. O 2 que multiplica o x passa dividindo 86. Então aqui eu tenho 86 dividido por 2, x é igual a 43. Aí pessoal, perceba que eu li o problema, retirei os dados desse problema, montei uma equação, resolvi essa equação e eu posso fazer uma verificação para ver se o x que eu achei resolve o meu problema. Perceba que eu escrevi 2 vezes x mais 5 igual a 91. Então, se eu substituir esse x aqui por esse 43, fica 2 vezes 43 mais 5. Neste caso aqui, a multiplicação deve ser resolvida antes da adição. Então, eu tenho 2 vezes 43, 86. E se eu somar com 5, eu tenho exatamente 91. Então, veja que a minha resolução ela está correta. Então, a gente pode dizer que esse número, a resposta, é 43. É isso, pessoal? Então vamos para mais um exemplo para ficar mais claro. O triplo da minha idade, menos 10 anos, é igual à idade que tenho hoje, mais 70. Quantos anos tenho hoje? Então veja que a questão se refere à minha idade, né? Então, quantos anos eu tenho hoje? Então, essa idade eu vou representar aqui por x e eu vou retirar os outros dados do problema. O triplo da minha idade, se a minha idade eu chamei de x, o triplo, 3x, né? Ou 3 vezes x, menos 10 é igual à idade que eu tenho hoje, ou seja, vamos considerar a idade que eu tenho hoje, mais 70 anos, né?
Então, com isso, a minha equação vai ficar o triplo da minha idade, 3x, ou 3 vezes x, né? Menos 10 é igual à idade que eu tenho hoje, x, mais 70. Então, veja que aqui eu tenho uma equação um pouco maior do que a do exemplo anterior, mas que a gente também consegue resolvê-la facilmente. Esse tipo de equação aqui, que eu tenho x no primeiro membro e x no segundo membro, eu tenho que trazer o x para o primeiro membro, né? Lembrando que esse x eu conto um x e positivo, porque ele não tem sinal, e para ganhar tempo eu vou automaticamente levar esse menos 10 para o segundo membro também, certo? Então vai ficar 3x menos 1x igual a 70 mais 10. Então, para resolver a equação, eu vou juntar esses que tem x aqui e esses que não tem x, onde 3x menos 1x dá 2x. Se eu tenho 3x e eu tiro 1, fica 2, né? 70 mais 10, 80. E esse 2 que está multiplicando x, ele passa dividindo. X vai ser igual a 80 dividido por 2. X aqui eu tenho 40. Então, pessoal, para isso, nós vamos fazer aquela verificaçãozinha aqui e observar. Eu tenho que a equação é 3 vezes x menos 10 igual a x mais 70. Se eu encontrei que o x vale 40, isso vale tanto para esse quanto para esse x aqui, né? Então, com isso, a gente tem 3 vezes 40 menos 10 deve ser igual a 40 mais 70, bem apertadinho ali no final do caderno. Primeiro a gente tem que resolver essa multiplicação aqui. 3 vezes 40 dá 120, menos 10 igual a 40 mais 70. Aí com isso, pessoal, a gente percebe que 120 menos 10 e 40 mais 70, ambos os resultados são iguais a 110. Então, com isso eu tenho que a minha igualdade aqui ela está verdadeira e realmente x vale 40 neste exemplo de número 2. Então, a pergunta é, quantos anos tenho hoje? Tenho 40 anos. Não é isso, pessoal? E vamos para mais um exemplo. Nesse exemplo de número 3, um problema muito comum que envolve equações, que também pode ser resolvido através de sistema de equações do primeiro grau, né? Mas isso aqui fica para uma próxima aula. Nós vamos resolver esse problema através de uma equação do primeiro grau com uma incógnita, né? Então vamos lá. Em um estacionamento havia carros e motos, num total de 40 veículos e 140 rodas. Quantos carros e quantas motos havia no estacionamento? Então aqui a questão ela pergunta quantos carros e quantas motos havia no estacionamento. Então, pessoal, para isso nós temos que representar o total de carros e também representar o total de motos. Como nós estamos aqui resolvendo com equações do primeiro grau com uma incógnita, eu vou chamar aqui o carro de x. E para representar essas motos, a gente vai para o primeiro dado do problema, que diz que o total é de 40 veículos. Então, isso quer dizer que, se eu somar o total de carros com o total de motos, eu tenho que ter 40 veículos, né? Então, se o total de carros e motos dá 40, se eu tirar desses 40 o total de carros, sobra o total de motos, não é isso? Então, com isso eu vou representar os carros por x, né? Carros. Eu vou representar os carros por x e as motos 40 menos x, né? E para isso, nós vamos para o segundo dado do problema, 140 rodas.
Levando em consideração um carro com 4 rodas e a moto com 2 rodas, a gente vai ter o total aqui de 140, né? Então, pessoal, como eu chamei os carros de X, vai ficar 4 vezes X. E como eu chamei as motos de 40 menos X, eu vou ter que abrir o parêntese aqui, né? 40 menos X aqui, igual a 140. Então, 4 vezes X, que é o total de carros, mais 2 vezes 40 menos X, que é o total de motos, tem que dar um total de 140 rodas. Para resolver essa equação aqui, 4 vezes X dá 4X. Aqui eu vou ter que usar a propriedade distributiva, né? Porque esse 2 multiplica tanto 40 quanto menos X. 2 vezes 40 dá 80, 2 vezes menos X dá menos 2X, né? Já que aqui a gente considera 1X, né? 2 vezes 1 dá 2. E aqui a gente tem 140. Para resolver esse tipo de equação, a gente vai ter que juntar os X aqui, que já estão no primeiro membro. Então, tenho 4x menos 2x. Eu já posso passar o 80 para o segundo membro, né? Então, esse 80 aqui eu já vou passar para o segundo membro. E no caso fica 140 menos 80. Menos 80. E aqui basta eu resolver essa subtração e também essa daqui. 4x menos 2x dá 2x, igual a 140 menos 80, igual a 60. O 2 que multiplica o x divide o 60. 60 dividido por 2 dá igual a 30. Então, esse x aqui, ele refere-se a o total de carros. Então, x corresponde a 30 carros. Então, para achar o total de motos aqui, basta fazer 40 menos 30, que dá apenas 10. Então, perceba que se eu somar 30 mais 10, realmente dá 40. Então, a primeira, aqui a gente pode dizer que está verificada. Agora, a segunda, que é 4 vezes x mais 2 vezes 40 menos x igual a 140, só para fazer uma verificaçãozinha, a gente teria que substituir o x aqui por 30, né? Então aqui a gente teria 4 vezes 30 mais 2 vezes 40 menos 30 igual a 140. Começando pela subtração aqui entre parênteses, a gente tem 4 vezes 30 mais 2 vezes 40 menos 30, que dá 10, igual a 140. Aí aqui a gente percebe que 4 vezes 30 dá 120, 2 vezes 10 dá 20, e realmente 120 mais 20 dá 140. Então aqui a gente tem que, no estacionamento, colocar a resposta aqui apertadinha, quantos carros e quantas motos havia no estacionamento? Então, 30 carros e 10 motos. Beleza, pessoal? Então, com isso a gente conclui a nossa aula de hoje sobre resolução de problemas com equações do primeiro grau com uma incógnita. Se você gostou do vídeo, dá aquele like para dar uma força ao canal e até o próximo vídeo. Valeu!